Aí, estamos gravando, então, sejam bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula de análise de software, né? Do curso TADS, onde a gente vai continuar um pouquinho com a questão da introdução da análise de software, né? Na aula passada, nós demos uma olhada em qual é o papel da análise, como ela se junta com a engenharia, né? Como elas trabalham juntas para fazer, para conseguir ter um projeto bem feito de um sistema que possa ser entregue para um cliente, por exemplo. Então, na disciplina de engenharia, a gente já viu várias coisas, né? Desde engenharia de requisitos, questão de testes, métodos ágeis de desenvolvimento. Então, a gente viu várias funções que a gente pode utilizar, né? Vários meios que a gente pode utilizar para conseguir ter algum resultado bacana em um software. E agora, na análise, a gente vai entender como que eu vou pegar esses requisitos e preparar eles para que alguém, né, muito provavelmente um desenvolvedor, possa ir lá e desenvolver em cima desse planejamento. Então, o analista também é uma profissão na área de software. Tá? Embora muitas empresas de desenvolvimento pulem, né, ou coloquem as funções do analista ou no engenheiro ou no programador, várias empresas estão notando que isso pode ser um problema e estão voltando atrás para colocar analistas e fazer esses analistas fazerem análise, às vezes, depois que o software já está desenvolvido. Né? Várias empresas notam que essa análise faz falta na hora de dar manutenção do sistema, várias empresas notam que essa análise faz falta na hora de dar suporte para o usuário, né? Então, tem muita coisa assim que começa a se desenvolver na programação orientada à gambiarra, né, que a gente chama, ou estilo Rambo, onde a pessoa senta, abaixa a cabeça e dá-lhe código, e aí chega uma altura que a empresa vende, tem 1, 2, 3, 5, 10 clientes, e aí nota que precisa dar suporte para esses clientes, e quando põe uma pessoa que não é o desenvolvedor para atender o telefone, esse cara não tem documento nenhum que ele possa olhar e dizer qual tela você está. Ah, na tela de cadastro de livros, espera aí. Cadastro de livros, você precisa fazer isso, 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 o resultado é isso e isso. Possíveis erros são esse. Né? Isso precisa ser documentado. E aí, como as empresas tendem a pular essas etapas de análise, acaba que elas notam depois que elas estão tendo gastos, inclusive, muito grandes para fazer suporte, para fazer manutenção, que poderiam ser diminuídos se eles tivessem essa documentação em mãos. Se ele tiver essa documentação em mãos, que faz parte tanto da engenharia quanto da análise, ele poderia disponibilizar isso, inclusive, para o seu cliente. E aí esse cliente vai lá e vai poder consultar ele mesmo. Né? Estou na tela de cadastro de livros. Está dando a mensagem de erro tal. O que essa mensagem de erro significa? Está lá no manual. Tela de cadastro de livros, erro tal. Possíveis causas. Código de livro não pode ser em branco. Quando você seleciona uma revista, tem que selecionar também um exemplar. E aí, tendo isso documentado, você tem como fazer o próprio cliente se ajudar, né? Procurar essa resposta, procurar aonde se encontrar essa informação. Tá? Eu não lembro se vocês assistiram ano passado, mas a gente teve uma palestra com o dono de uma empresa de software aqui da cidade, e o que ele falou para a gente foi exatamente isso. Olha, eu desenvolvi meu software inteiro sem análise, e agora eu estou contratando gente para fazer essa análise do software depois que ele já está vendido. Porque eu estou notando que eu estou gastando dinheiro a mais do que deveria para fazer manutenção e suporte. Então, isso é algo que às vezes se aprende pelo estudo, ou pelo bom senso, ou como for, e às vezes se aprende pela dor mesmo, né? Pelo bolso. O cara sentiu que ele está tendo que contratar, ao invés de um funcionário para o suporte, ele está tendo que ter três, e além disso,
a cada passo o desenvolvedor tem que ir lá e parar de desenvolver para fazer, para ajudar esse pessoal do suporte, tá? Então, assim, na nossa região, a gente até discutia isso agora há pouco, né? As oportunidades de emprego são mais escassas, são, mas ao mesmo tempo, né? A nossa região é uma região ótima para você se formar, para você estudar, mas ao mesmo tempo o mercado de desenvolvimento de software é um mercado bem ativo aqui. A gente tem algumas empresas e a gente tem algumas empresas que estão sempre procurando desenvolvedores. Né? O que acontece é que às vezes as universidades não ensinam a tecnologia que a empresa precisa, ou então a pessoa não tem muito interesse no desenvolvimento, que queira ou não queira, é uma área mais difícil, né? Nesse nosso mundo da engenharia de software, né? Então, o desenvolvimento é algo que precisa ter um perfil diferenciado, tem que ser bom em código, estudar, ser bastante autodidata, mas mesmo assim a gente sempre tem uma demanda maior do que a nossa capacidade de encaminhar. Né? Isso é importante que a gente entenda também. Inclusive, né, vocês ainda estão no começo, mas desse perfil formativo de vocês aí, mas se alguém tiver interesse em trabalhar em empresas assim, vem e me avisa, porque a gente tem contatos e tem como conversar. Isso é bem bacana, né? E nenhuma empresa espera contratar o cara que seja o programador super, ultra, mega, hiper de entrada, de começo, né? As empresas hoje já estão notando que é bem melhor elas pegarem um profissional que tenha uma base bacana, que tenha vontade, né? Ajudar a formar esse cara. Porque aí essa pessoa vai estar dentro do perfil que a empresa precisa, do perfil tecnológico que a empresa precisa. E queira ou não queira, pô, a gente tem 4, 5 empresas aqui na região e cada uma trabalha com tecnologias diferentes, né? Eu conheço uma que trabalha com Delphi, eu conheço uma que trabalha com Java, eu conheço uma que trabalha com .NET, eu conheço uma que está procurando pessoal para desenvolver mobile, eu conheço uma que está trabalhando com mais pesado com programação web. Então, nós temos uma quantidade bem grande de tecnologias diferentes e é muito difícil da gente poder dizer, né? Ah, não, a faculdade não ensina o perfil que as empresas da região procuram. Muito pelo contrário, né? Nós temos um perfil em informática tão grande que é praticamente impossível da gente poder chegar e dizer, não, vamos ensinar todos os perfis tecnológicos que as empresas pedem. Beleza, nós vamos ensinar 60 linguagens de programação, 8 gerenciadores de banco de dados, tecnologias e métodos de segurança diversos. Viável. Né? Nós precisamos ter profissionais, sim, fortes, mas com uma base forte em várias tecnologias. Para que eles possam trafegar entre uma e outra, completar sua formação, pesquisar o que for necessário para poder se enquadrar no mercado de trabalho, não na região de União da Vitória, não da região sul do Paraná, mas sim no Paraná, no Brasil ou fora do Brasil, né? Como a gente estava discutindo essa questão de como o home office se aumentou nesse período de pandemia. Tá? E aí entra a questão da análise. A questão da análise é um profissional desses que está em ascensão, né? Porque nós usamos a engenharia e a análise fazendo parte da engenharia desde 1970 para sanar os problemas daquela crise de software que nós tivemos, né? Que surgiu lá nessa época. Mas até hoje tem gente relutando, até hoje tem empresas relutando em utilizar, em usar, em pagar profissional para isso. Então, isso é algo que nós precisamos forçar cada vez mais. Porque, como eu falei, a empresa às vezes até decide, não vou pagar um engenheiro, não vou pagar um analista, vou desenvolver. Programação orientada a gambiarra, né? Programação orientada a cebola. Cada vez que abre o código dá vontade de chorar. E aí, quando depois isso começa a pesar no bolso, que o cara vai ver, putz, era mais barato eu ter pago o engenheiro, mais barato eu ter pago um analista. Tá? Então essa ficha é bem legal ver ela cair
digamos assim, ao vivo. É bem legal ver as pessoas entenderem isso. E aí nós entramos no que é análise de software. O que é análise? Análise é o ato, uau, não diga, de analisar um problema a ser resolvido com software. Então, sempre que a gente decide criar um software, a gente decide por quê? Nós temos que ter um motivo. Nós decidimos criar um software porque alguma empresa me trouxe um problema para resolver. Ou porque eu detectei problemas comuns de diversas empresas e quero criar uma solução para elas e tentar vender para elas. Não é assim? Vou criar um software porque sim, né? Que problema você vai resolver? Nenhum. Mas até os softwares de entretenimento, né, jogos da vida, eles são desenvolvidos para resolver um problema. Problemas de entretenimento, do que for. Né? Então, nós sempre temos um problema que precisa ser analisado, que precisa ser estudado para que possa ser resolvido com o software. E aí é o analista, em grande parte, que vai elaborar uma solução baseada nos dados levantados. Que dados levantados são esses aqui? Principalmente os requisitos que nós levantamos na etapa anterior, na etapa de engenharia de software. Então, já tem uma lista. Vocês já fizeram no semestre passado lista de requisitos. Beleza, se eu tenho uma lista de requisitos, nós vamos criar uma solução, tá? Baseada nesses requisitos que nós levantamos. E nós vamos documentar essa solução usando diagramas. Professor, mas e o código? Não, nós não chegamos no código ainda. Nós estamos planejando essa solução usando diagramas e dizendo como, quais telas, quais funções, quem vai fazer o quê e como isso vai ser solucionado no sistema. Tá? O exemplo mais prático do mundo sobre isso, pessoal, e é o exemplo que todo professor de análise ou de engenharia de software dá, é a questão do engenheiro civil. Né? Quando o engenheiro civil vai lá, eu ligo para alguém e digo, quero construir uma casa aqui no meu terreno. O cara vai dizer, beleza, vamos fazer uma planta. Ele vai vir aqui, vai ver se o terreno é plano ou se tem algum desnível, vai ver se qual a medida do terreno, vai ver se é uma casa normal ou se eu quero uma casa com frente comercial, vai ver se eu quero com 1, 2, 3 quartos, se eu quero com 1, 2, 3 banheiros, se eu quero suíte, se eu quero um a palavra, 2 andarzinhos, né? Um sobradinho, se eu quero um triplex, não sei. O cara tendo essas informações, ele sabe que existe um problema. Qual é o problema? Eu preciso morar. Né? Chamei o engenheiro civil para resolver o meu problema. Ele não vai chegar com uma dúzia de tijolo embaixo do braço e começar a colocar. Ele vai chegar com uma trena. Vai chegar com uma trena de metal, com uma trena a laser e vai começar a medir meu terreno. A fazer o levantamento de dados. Ele vai me entrevistar para saber o que eu quero, para saber quanto eu quero gastar, para saber se eu prefiro uma casa de material, uma casa de madeira. Então ele precisa levantar esses dados para ele começar a trabalhar. E esse cara não vai assentar tijolo. Vai abrir um software, um AutoCAD da vida e vai começar a desenhar a minha casa. Né? Na verdade? E aí ele vai elaborar a solução para o meu problema, documentar essa solução e ele vai planejar essa solução como um todo. Sabendo que eu preciso de 3 banheiros, ele vai ter que saber. Opa, o cara quer 3 banheiros, um em cada canto da casa. Então eu vou ter que levar encanamento para esses 3 banheiros. Se eu não deixar esse encanamento passado previamente, o que vai acontecer? O cara vai fazer parede, vai fazer o piso, vai fazer tudo e depois vai lembrar, putz, mas ali é um banheiro, cadê a tubulação? Quebra tudo, desmancha tudo, passa a tubulação, faz a piso de novo, faz a parede de novo. Um gasto desnecessário? Na programação é uma coisa, não é? Eu fiz uma tela de cadastro de livros. Aí eu fiz uma tabela de cadastro de empréstimos, de devoluções e de não sei o quê. E aí eu notei que lá na tela de cadastro de livros, eu esqueci que essa biblioteca também tem empréstimo de revista. E empréstimo de revista é diferente.
Aí eu vou ter que voltar lá na tela de cadastro de livros para modificar o cadastro de livros para adicionar os dados necessários para o empréstimo para a revista. E aí, talvez, do jeito que eu modificar, talvez eu tenha que voltar e modificar a tela de cadastro de empréstimo. E aí eu modifiquei a tela de cadastro de empréstimo, talvez eu tenha que também modificar o cadastro de devoluções. E a multa, e o relatório. Então, a ideia é planejar o software como um todo, entrevistar, levantar os requisitos do cliente para entender o que é esse todo, para daí sim eu poder planejar tudo, levando em consideração a maior quantidade de informações possível. Porque a planta de uma casa com um quarto é uma coisa. A planta de uma casa com 2 quartos é muito diferente. A planta de uma casa com 3 quartos é muito diferente. A planta de um sobrado é muito diferente da planta de uma casa piso só. Planta de uma casa é muito diferente da planta de uma casa com frente comercial. Não é verdade? Então eu preciso ter as informações para que eu possa planejar tudo que é necessário para resolver esse problema, levando em consideração sempre a maior quantidade de informações possíveis. Né? Imagina vocês o quanto o teu mestre de obras e o teu engenheiro vão ficar felizes se você, quando tiver com 80% da casa pronta, chegar para ele e disser, viu, cara, seguinte, ó, nós fizemos uma casa com 2 quartos ali, o cara tá terminando o segundo quarto, mas a minha mulher engravidou, bicho, tô felizão, vou precisar de mais um quarto. Eu acho que ele não vai gostar muito. Hum? Eu acho que vai ter que fazer umas gambiarra para fazer um quarto a mais nessa casa, vocês não acham? Né? E isso acontece no software todo dia. No mundo do desenvolvimento do software, isso acontece todo dia. Seja porque o cara que fez o levantamento de requisitos deixou alguma coisa passar batido, ou seja porque o dono da empresa omitiu algum detalhe para que ele possa ter uma cotação mais baixa, um valor mais baixo nesse software. E aí depois ele chega com aquela cara de pau e diz: ai, eu esqueci de te falar, cara. Nós temos um probleminha aqui que às vezes a gente recebe cheque e eu preciso fazer esse cadastro desses cheques aí para que o sistema controle se foi apresentado no banco alguma vez, se esse cheque já voltou, né? Então, mas isso aí é um detalhezinho. E aí esse detalhezinho é uma modificação equivalente a construir um quarto a mais numa casa que está 80% pronta. Tá? Então a gente precisa se cuidar para não cair nessas pegadinhas. A gente precisa saber quais perguntas fazer para não cair nessas pegadinhas. A gente precisa entender a cabeça do cliente para não cair nessas pegadinhas. Para a gente ter um planejamento o mais fidedigno possível. Nunca vai acontecer. Nunca. Mas o mundo ideal, né? Lembra da aula de física? A professora dizia gases em temperatura, condições ideais de temperatura e pressão. Mas isso nunca ocorre, condições ideais de temperatura e pressão. Porque é a mesma coisa. Né? Condições ideais de análise e engenharia, o software é concluído sem nenhuma modificação do que foi levantado. O levantamento foi tão perfeito que 100% do que foi levantado foi implementado. Nada a mais, nada a menos. Né? Esse seria o mundo ideal. Porque aí sim você tem como chegar para o teu cliente e dizer, ó, desenvolva esse software para você em 7 meses e vai te custar 26 mil reais. Beleza, 7 meses, 26 mil reais, fechou o pacote. E aí? E aí eu digo para o cliente, ó, 7 meses é 26 mil reais, beleza? O cara diz, beleza, assinamos o contrato, fechou. E aí quando tá lá no 5º mês ele diz, viu, preciso de um quartinho a mais nessa casa aí, como é que eu faço? Preciso de uma tela de cadastro de cheque aí para controlar como é que eu faço. Né? Aí foi-se o teu planejamento, foi-se o teu prazo, foi-se o teu custo, foi-se, né? Todo o teu planejamento, toda a tua engenharia, toda a tua análise vai por água abaixo. Né? E aí nós temos uma pegadinha muito grande. Por quê? Porque nós precisamos de experiência para entender quais perguntas fazer. Nós precisamos de experiência, nós precisamos saber o perfil do cliente, nós precisamos ter um pouquinho de malandragem, de escola nisso, né? Entender o que o cliente faz,
Mas nos primeiros projetos você não vai ter experiência. É isso que a gente tenta solucionar na faculdade. Né? Então, a disciplina de análise vai muito além, e a de engenharia vai muito além de apenas pegar e ensinar para vocês como fazer uma lista de eventos e alguns diagramas. Porque isso é a parte que você pega um livro e estuda. Essa é a parte tranquila. O que eu tento, pelo menos, passar para vocês um pouquinho é, cara, essas pegadas aí. Ó, olha, o cara vai te pedir um quarto a mais lá no fim da casa, quando a casa estiver quase pronta. Ó, toma cuidado aí, porque o cliente às vezes faz algumas coisas que não batem. Então, né, por isso que a gente tem essas conversas a mais para tentar, né, experiência não se passa, experiência se conquista, né? Mas para que vocês tenham pelo menos alguns pontos, algumas noções do que é importante se um dia vocês forem trabalhar com essas coisas. Tá? Abstrair informações do mundo real a fim de elaborar a solução a ser desenvolvida. E essa abstração, pessoal, também é algo que precisa de um feeling, precisa de um touch, assim, do cara ter uma visãozinha um pouquinho diferenciada. Porque aqui nós temos duas coisas importantes. A primeira é o cara precisa, olhando para a coisa, para o problema que ele precisa solucionar, o cara tem que saber. Ah, bom, então o meu objeto principal no meu sistema é o livro que vai ser emprestado. Do livro, quais informações são importantes que eu guarde? Isso é abstrair. Extrair informações, as informações que são necessárias. Preciso guardar, por exemplo, a cor da capa do livro? Pô, talvez seja importante, né? Talvez ajude a pessoa a procurar na estante ali, olhou, é o livro de capa azul. Ele olha de longe, tem 3 livros de capa azul no meio de 60 livros, é mais fácil dele procurar. Mas talvez não seja tão importante, não. Né? Mas é uma informação que os livros têm. E aí, eu vou guardar ou eu não vou guardar? Então, nesse papel da abstração, do escolher quais dados armazenar, nós temos que ter em mente que tão importante quanto escolher o que armazenar é o escolher o que não armazenar também. Não é verdade? Vocês nunca pegaram um software para usar de alguma forma aí, quando você vai fazer um cadastro e tem aquelas 8 folhas de cadastro, ele pergunta todas as informações possíveis e imagináveis, e 80% daquilo é opcional? Poxa, será que precisava todas essas telas com todas essas possibilidades de informações? Tudo isso é útil? Eu vou usar tudo isso em alguma vez no meu sistema? Ou não? Não, ninguém usa. Beleza. Cara, 1% dos clientes usa. Pô, cara, é melhor então convencer esse cara a utilizar um método diferente? Não é verdade? E aí, é aí que está o papel do analista também. Escolher. Ah, o cara vai fazer o controle de produção de carteiras para venda, carteiras de escola. Beleza. Quais dados são importantes guardar? Material da base, se é de metal, se é de plástico, se é quadrado, se é redondo. Material do tampo, se é plástico, se é metal, se é com não sei o que, se é com adesivo, se é com né? A cor da base, a cor do metal, a altura, se tem aquele negocinho embaixo ou não. Tudo isso é importante. Mas tem algumas coisas que pode ser que não sejam tão importantes. Né? E alguém tem que decidir quando colocar no sistema e quando não. E aí, preparar o trabalho para que os desenvolvedores tenham um padrão a seguir. E aqui é extremamente importante. Aí não é tirar o trabalho do programador. Muito pelo contrário, o programador vai ter uma grande quantidade de trabalho, de decisões, de pepinos, de tudo para fazer. Mas é dar ao analista a, a possibilidade de fazer esse trabalho de análise, de planejamento. Não deixar para que o programador tenha que ir lá e planejar como resolver o problema e daí programar. Por quê? Porque nós temos várias coisas que acontecem quando o software está desenvolvendo. E se tiverem duas pessoas trabalhando, se for uma equipe de desenvolvimento, 2, 3 pessoas trabalhando, cada um faz uma tela. Putz, olha que legal! Cada um fazendo uma tela. E aí? Como é que vai ficar esse negócio aí? Cada um vai fazer de uma cor? Cada um vai fazer uma letra de um tamanho?
Cada um vai seguir uma lógica de processo diferente. Não vai ter o menu incluir, no outro não vai ter o incluir, quando o cara clicar em novo, no outro precisa salvar, no outro salva automático. Não dá, não é verdade? Quando você está programando sozinho em casa, porque está fazendo um bico, porque se formou e quer ganhar uma graninha, beleza, isso é uma coisa, né? E vamos ser reais. A maioria das pessoas, quando sai da faculdade, faz isso. Né? Eu fiz isso várias vezes. Desenvolvi página, desenvolvi software, tudo. Com preços que hoje eu teria vergonha de falar para alguém. Por quê? São extremamente baixos para que vale um mercão. Um profissional que desenvolva, que analise, que faça engenharia de software e tudo mais. Mas eu fiz. E muitos de vocês vão fazer. Seja sendo aquele sobrinho, né? Ah, tá muito caro. Eu tenho um sobrinho que se formou agora, mexe com essas coisas. Ele faz para mim bem mais barato. Se você for ser esse sobrinho, tudo bem. Mas entenda que você tem que colocar um valor no seu trabalho. Né? É muito difícil para alguém que está contratando saber dizer o que é um software. Meu sobrinho vai fazer o programinha aí para mim. Beleza. O que é um programinha? Como é que faz? Que é uma linha de código que vai atrás de um programinha desse? E que é um banco de dados? Né? Então, é muito difícil você poder cobrar por algo que as pessoas não entendem. E não é só em programas, né? Não é só em desenvolvimento. O mundo da informática é extremamente complicado nisso. Para você convencer o dono de uma empresa que você precisa comprar um servidor, ou porque você precisa comprar um servidor mais potente para a empresa, é um parto. O cara não entende o que o servidor faz. Né? Ah, ele guarda os dados. Tá, mas, pô, paguei 20 mil no meu servidor e agora, 5, 6 anos depois, está falando que não aguenta? Precisamos gastar mais 20? Né? Então, nós precisamos ter, ajudar a ser essas pessoas que quebram essa visão do gasto com informática e não do investimento com informática. Tá? Então, também preparar o trabalho para que os desenvolvedores tenham um padrão a seguir. Tá? Independente se for um analista, ou 2, ou 10. Independente de ser um analista e um engenheiro, ou 10 engenheiros e 10 analistas, ou um engenheiro e 10 analistas, ou como for a equipe. Tem que se discutir um padrão. E o padrão se discute antes, não é verdade? Mas eu vou discutir o padrão depois. Ah, eu vou comprar 10 carros para minha empresa, mas o padrão dos carros eu vou discutir depois que eu comprar. Aí depois que compra o carro, o cara diz, agora eu quero um verde, um azul e um vermelho. Mas o cara comprou tudo branco. Não foi discutido o padrão antes. Existe? Não existe. Não existe isso de discutir padrão depois. Então, por isso que nós precisamos ter um antes e ter um depois. Antes de começar a programar e um após começar a programar. Antes de começar a programar, engenharia e análise. Depois de começar a programar, programação. Certo? Então, isso é muito importante. A análise, então, é um estudo dos processos utilizados. Aqui a gente pode fazer um parênteses, por uma empresa, por um cliente, por qualquer coisa, tá? A fim de levantar qual é a melhor maneira de resolver o problema através do software a ser desenvolvido. Então, se vocês precisarem resumir a análise em uma frase, é essa aí. Estudar os processos utilizados por alguém, ou por algum problema que existe, a fim de levantar a melhor maneira de resolver o problema através do software a ser desenvolvido. E aí, depois, quando for ser desenvolvido, né, quando for desenvolver, aí sim o desenvolvedor vai aplicar a solução que o analista ou que os analistas desenvolveram. Professor, a minha empresa é pequena, vou começar sozinho e tal, não vou ter analista, não vou ter engenheiro, vai ser só eu. Beleza, cara, mas então você, quando começar um projeto novo, você tem que ser o engenheiro. Você não começa desenvolvendo. Você faz os processos de engenharia. Fez a engenharia? Fez. Então agora você não é mais o engenheiro. Agora você vai ser o analista. Vai fazer os processos de análise. Mais detalhados ou menos detalhados, dependendo do teu preço, do teu prazo, da tua experiência, das tuas ferramentas, da tua vontade, do que for. Mas você vai ser o analista.
para depois que você tiver algumas decisões tomadas no decorrer desse processo, você possa sentar, deixar de ser um engenheiro, deixar de ser um analista e finalmente começar a ser o programador, começar a ser o desenvolvedor. Se for uma equipe, se for uma equipe de uma pessoa só, o cara tem que ter esses 3 papéis. Ele não pode ser só o programador, que ele vai ter problema. Vão por mim, ele vai ter problemas muito sérios nessa solução desenvolvida. Eu, Beleza? professor, uma coisa Pode só. falar. Então, geralmente, numa equipe, assim, digamos que tem esses três papéis, um engenheiro, um analista e um programador. O analista é o que mais manda? E o programador é o que mais obedece, digamos assim? Cara, não exatamente o que mais manda e não exatamente o que mais obedece. Na maioria das funções ou das equipes, você acima disso ainda vai ter alguém que vai ser o gerentão da empresa, o proprietário, o líder do projeto ou alguma coisa, tá? Esse cara pode ser o engenheiro, pode ser o analista ou pode ser o programador, tá? Mas o que acontece é assim, quando a equipe é unida e é coesa, e elas não pensam nisso numa forma de competição, o engenheiro já faz o trabalho sabendo mais ou menos como o analista analisa. Então, ele já faz a lista de requisitos, a documentação, o contrato, pensando, opa, o meu analista gosta de trabalhar da seguinte, isso, dessa forma aqui. E aí o trabalho de um vai complementar o outro. Da mesma forma, o analista, na hora de fazer, ele vai. Pô, então o meu programador programa em Java, ele vai desenvolver essa solução em Java. Banco de dados ele vai usar MySQL, MySQL não tem algumas funções, MariaDB hoje, né? Não tem algumas funções que talvez um PostgreSQL ou um Oracle teria. Então eu não posso analisar com essas funções, entende? Então é muito mais uma equipe que deve e deveria ser coesa, trabalhando junto por um objetivo, do que um mandando mais do que o outro. Porque se o analista tomar algumas decisões de uma maneira inconsequente, que não bata com o perfil da equipe de desenvolvimento, daí, como é que vai fazer? Entendeu? Eu tenho 3 programador.net. O analista resolveu desenvolver, né? Nós somos uma empresa que fazemos apenas desenvolvimento desktop com .NET. E o analista resolveu resolveu planejar esse software aí como uma página web. E aí? Manda os 3 desenvolvedores embora? Contrato 3 novos? Né? Então, essa coesão, essa equipe unida é muito importante para que senão acaba virando mesmo. Entendeu? O desenvolvedor ir lá e, putz, né, vou codificar mas não está dentro do que eu sei fazer, do que eu gosto de fazer, do que eu tenho experiência. E aí vai ser uma equipe dando tiro no pé da outra, né? A outra não vai conseguir trabalhar direito. Mas a ideia é, a engenharia tem algumas responsabilidades muito importantes que a partir dessas responsabilidades o analista vai trabalhar. O analista tem algumas responsabilidades muito importantes que a partir dessas responsabilidades o programador vai trabalhar. O programador tem algumas responsabilidades muito importantes que as 3 precisam existir para fazer o projeto inteiro. Assim como no nosso exemplo do engenheiro civil, por exemplo, né? Quando for construir a casa, eu vou precisar dos pedreiros, né, em geral, vou precisar do encanador, vou precisar de um eletricista. Pode ser que o pedreiro faça a instalação elétrica? Ele pode entender um pouco. Se for uma casinha pequena e tal, até ele pode fazer. Mas e se for uma empresa grande que vai precisar de várias tensões, várias linhas, eu tenho como? Não, não tenho como fazer o pedreiro fazer tudo isso. Então, primeiro, o pedreiro vai ter que fazer de acordo com o planejamento para que o eletricista possa fazer de acordo com o planejamento, para que o encanador possa fazer de acordo com o planejamento. Então, tudo isso é amarrado, entendeu? A ideia é essa, ter uma equipe unida.
tranquilo? E outra pergunta, questão de valores. O engenheiro, por ter, digamos, um pouco mais de responsabilidades, ganha um pouco mais também? Ou o programador ganha um pouco mais por realmente fazer a maior parte do serviço, digamos assim, que seria programar, né? Fazer linhas de código e, e daí vai. Cara, não necessariamente, tá? Não necessariamente. Talvez, dependendo da empresa, pode ser que o engenheiro tenha, né, um nível salarial um pouco superior, mas em geral eles são bem comparáveis, né? Mas tem empresas onde age, né? Onde o engenheiro, por exemplo, vai fazer um papel também de meio que de gerente da equipe, porque é ele que vai conversar com o cliente e tal. Então aí você tem valores diferenciados também, né? Em geral, as vagas para programador são bem mais abundantes do que as vagas para analista ou para engenheiro. Normalmente tem bem mais vaga para programador. Então isso é algo bem real no nosso mercado de trabalho e que vocês precisam levar em consideração, né? Vou trabalhar com engenharia, beleza? Então você tem que ser muito bom, porque a concorrência vai ser muito maior, né? Talvez Sim. para ganhar o mesmo salário, talvez para ganhar um pouco mais. Mas é algo que precisa ser levado em consideração também, até porque muitas empresas solicitam programadores e aí coloca na descrição da vaga. Entender de UML, engenharia de requisitos, engenharia, né, não sei o que, análise de dados. Então ele não quer um programador, ele quer o Rambo, o programador que faz tudo, né? Não Programador quer um que full stack, ele quer um departamento de TI inteira. é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Isso acontece bastante também. Então, essa mentalidade ainda existe. As empresas, principalmente as maiores, não. Elas acabam tendo departamentos diferentes, né? Mas a gente vê bastante. Se vocês procurarem nos sites de anúncio de vagas aí, vocês vão achar. E às vezes a gente acha, inclusive, algumas coisas bem mirabolantes, sabe? Procura-se desenvolvedor com experiência em desenvolvimento back-end, front-end, banco de dados, análise, UML, não sei o que, não sei o que. O cara vai fazer tudo sozinho. Um salário mínimo e meio. Entendeu? Então também existe isso. E aí, às vezes, tem empresas que são bem fora do padrão com relação a essas coisas. Esse é um problema, né? O nosso mercado de trabalho ele não é regulado ainda. Então, a gente não vê, por exemplo, sei lá, um hospital contratando uma enfermeira que saiba fazer cirurgias é, de apêndice. Por quê? Porque cirurgia de apêndice é uma responsabilidade do médico cirurgião geral. Então, isso está bem definido na definição da, é, do mercado de trabalho, da carreira do médico, né? E na carreira do enfermeiro. Da mesma forma, isso não existe, ou ao contrário, isso não existe na informática. A gente até tem alguma forma de organização na forma da Confederação Brasileira de Informática, será que é esse o nome? Deixa eu confirmar aqui só para não falar o nome errado para vocês. Ou Associação Brasileira de Informática. Errei. Sociedade Brasileira da Computação, tá? Que é o mais próximo que a gente tem de uma instituição que tenta fazer alguma unificação nesse tipo de coisa. Mas isso não é reconhecido legalmente, né? Nós não temos nada que diga. Para trabalhar em informática, o cara tem que ter associação com a Sociedade Brasileira de Computação. Diferente do Conselho Regional de Medicina e Conselho Federal de Medicina, por exemplo. Eu não posso abrir uma clínica e dizer faço cirurgias de apêndice, porque eu treinei no meu gato e aprendi como é que faz e vou fazer. Conhecimento eu tenho, então eu vou fazer. Entendeu? Na informática, não. Se a minha filha resolver abrir uma empresa de informática, ela pode abrir.
Se ela quiser vender software, ela pode vender. Porque a gente não tem nada que diz engenheiro de programação, engenheiro de software é isso. Tem as seguintes responsabilidades e tem as seguintes coisas que não são responsabilidade dele. Tem o seguinte piso salarial e tem o seguinte teto salarial. Então, como a gente não tem essa previsão legal, é algo que está sendo discutido há 20 anos no Brasil, 30 anos provavelmente, mas a gente nunca conseguiu chegar, provavelmente, por motivos políticos, em uma solução, então a gente acaba que nós não temos esse Cada um órgão. por si. Pode falar. Cada um por si, daí. Isso, mais ou menos isso, cada um por si. Eu, uma vez, para vocês terem uma ideia, uma aluna minha me perguntou, professor, tem como apagar a memória RAM? Eu falei, como assim? Se eu apagar os conteúdos da memória RAM, é só desligar o computador que ela zera. Ela falou, não, não, apagar a memória RAM do computador. Eu falei, eu não entendi. Você explica a situação aí para mim ver, né? Para mim conseguir abstrair aí informações para saber do que está falando. Ela falou, não, é porque eu levei meu computador numa loja de informática e o cara disse que eu precisava comprar memória RAM porque eu tinha apagado a memória RAM do meu computador. E eu falei, Nossa. caralho, essa é fodona. Não sei se ela pegou uma borracha e apagou, se É. foi o Thanos que deu o estalo e blipou a memória RAM do computador dela, mas aparentemente foi para outro universo a memória RAM do computador dela e por isso ela teve que instalar outro. Então são coisas, Ou, cara, que assim, eu sabendo quem é, onde foi e o que que aconteceu, cara, se nós temos um conselho de informática, esse cara merecia ser denunciado no conselho de informática, porque não existe, entendeu? é. Ou só se ela tinha uma partição do HD escrita na memória RAM e foram lá e apagaram aquela partição. Acho que é a Ou então causa mais o mais próximo que eu cheguei a pensar foi, bom, deve ter queimado a memória RAM do computador dela, né? E o cara, para não dizer que queimou, para dar alguma responsabilidade para ela, falou que ela apagou. Foi uma coisa que eu pensei, mas não, assim, do jeito que o cara, né, voltando para o nosso exemplo do médico, seria mais ou menos o médico chegar para o paciente e dizer, não, você engoliu o teu pâncreas e nós precisamos colocar outro. Entendeu? Uhum. Então, isso faz muita falta. Essa regulamentação, essa... Bom exemplo, né, Rafael? Eu sou ótimo com exemplos. Essa foi boa. Então, a ideia é mais ou menos essa, pessoal. Nós não temos uma regulamentação. Então, nós precisamos correr atrás e nos defender por nós mesmos. Nós precisamos ter a responsabilidade de levar toda uma categoria nas costas, porque nós não temos um conselho, sabe? Eu vejo gente reclamando, né? Porra, preciso pagar essa porra de conselho de contabilidade aí todo ano. Porra, preciso pagar o conselho de nutrição lá, né? Sei lá quais as siglas, Cara, todo coisa, ano. né? Exatamente, tem que pagar todo ano. Cara, eu daria tudo para ter um conselho de informática que eu pudesse pagar e dizer, viu, a loja tal não tem um profissional de informática formado, capacitado, responsável técnico por ela. Vai lá e toma em conta. E aí o conselho ir lá, porque é isso que acontece. Quando você é filiado ao conselho de nutrição, por exemplo. Hã? Se o hospital não tem uma nutricionista responsável, formada, que assine por aquilo, o conselho vai atrás e notifica, porque eles têm a previsão legal para isso. E nós não. Então, Eu trabalho já faz 5 anos com assistência técnica e não tem nenhum papel dizendo que eu sou técnico em alguma coisa. exatamente, exatamente. Então, assim, a gente, né, não vou falar que você está fora, alguma coisa assim, porque nós não temos isso. Mas você precisaria ter pelo menos um curso que assinasse embaixo de alguma forma para dizer, não, esse cara fez o curso da empresa, certificou, estudou e pode trabalhar com isso, né? Porque as outras áreas todas são assim, no mundo inteiro. É, Informática não. Informática basta o cara ser autodidata, correr atrás, não que
por ter estudado sozinho, ele seja melhor ou pior do que alguém que fez faculdade. Não, cara, eu conheço um monte de formado que sabe porra nenhuma. Mas, dessa Uma forma, boa parte, na verdade, né? muitos, em várias áreas, né? Mas aí o cara pode ser responsabilizado por essa sociedade, essa confederação, esse conselho, o que for. Entendeu? E aí isso é algo bacana, né? Porque aí você elimina esses exageros. Não, o cara está procurando um programador que faz tudo, do projeto até a entrega da obra, do software, e está pagando 1.500 por mês. Está querendo pagar 1.500 por mês. Se a gente tivesse alguém que defendesse a classe, digamos assim, isso o cara não poderia nem pensar em contratar alguém assim. Porque está fora de tudo, todos os padrões, de todas as normas e de tudo. Tá? Mas como nós não temos, segue o baile. Vamos para o próximo slide. Duas formas de análise, tá, pessoal? Nós temos a análise estruturada moderna, baseada nos trabalhos do Jordan, que é um fodão na área da informática, que escreveu um livro. Entre vários livros que ele escreveu, um deles foi Análise Estruturada Moderna, um livro de 1990 ou 1992, onde descreve avanços para a análise estruturada. Ele começa a criar uma padronização dentro da análise que já era feita. Tá? E nós temos a análise orientada a objetos, que é baseada no uso da UML ou vice-versa. Né? A UML é baseada no que diz a análise orientada a objetos. Em geral, a maioria das empresas utiliza hoje o ML. O ML se tornou um padrão muito grande para a análise. Tá? Mas dependendo do projeto, dependendo do que vai ser desenvolvido, das tecnologias empregadas, ainda é extremamente útil e importante você ter o conhecimento sobre as ferramentas da análise estruturada moderna. Por quê? Porque às vezes o teu projeto é mais estruturado, você vai fazer de uma forma mais básica, não vai utilizar a orientação a objetos a fundo, ou o que for. E você não vai conseguir analisar ele 100% apenas utilizando HTML, utilizando o UML. Tá? Então a gente vai fazer essa divisão. No primeiro semestre, nesse semestre, tá? Análise 1, nós vamos estudar análise estruturada moderna. Em análise 2, análise orientada a objetos. Tá? Então, essa vai ser a divisão que nós vamos fazer. Esse livro do Jordan tem na nossa biblioteca, tá? E pode ser encontrado na internet com certa facilidade. Se eu não me engano, na nossa biblioteca virtual da Pearson também tem ele. Tem uma procurada lá, também tem. Então, se alguém quiser dar uma lida, pode procurar lá. Né? A biblioteca acho que já ensinou vocês como logar e tudo mais. Se não lembrarem, me mandem e-mail que eu encaminho para a biblioteca ajuda vocês. Show? E aí, a análise estruturada moderna, galera, é dividida em duas partes, tá? Em dois modelos. O modelo ambiental, que descreve o ambiente onde o sistema irá atuar, mas não necessariamente como ele vai atuar. Tá? Apenas alguns detalhezinhos de como ele vai fazer, de como ele vai atuar dentro desse ambiente. E ela é composta basicamente por dois documentos: a lista de eventos e o diagrama de contexto. Tá? Lista de eventos e o diagrama de contexto. A lista de eventos lista os acontecimentos que ocorrem no exterior, no externo, na parte fora do programa e que interagem de alguma forma, ou que vão interagir de alguma forma com o sistema. Então, os eventos que vão fazer o teu sistema fazer alguma coisa. E o diagrama de contexto, que representa o sistema como um único processo e as suas interações com o meio ambiente. Teu processo, teu sistema como um todo e as coisas que vão entrar e sair desse sistema. Os dados do usuário, os dados do livro, os dados do não sei o que, o relatório do não sei o que, o relatório não sei o que, o relatório não sei o que, a confirmação de pagamento da multa do empréstimo atrasado, o relatório de pagamento de multa. Então, todo o contexto em que esse sistema vai funcionar. Beleza? E a segunda, que é o modelo comportamental.
Então, aqui a gente, inclusive, tem um trabalho um pouco mais curto, porque a gente vai falar um pouco do ambiente, mas já buscando as informações que vão vir para nós lá do engenheiro. O engenheiro vai fazer o documento de requisitos e eu vou pegar esse documento de requisitos e vou fazer um paralelo entre o que veio dos requisitos e o que vai para o modelo comportamental. Tá? Então, lista de eventos, diagrama de contexto. E aí, sim, o modelo comportamental descreve os comportamentos do sistema, o que o sistema vai ter para solucionar os problemas apresentados. Tá? Composta pelos diagramas de fluxo de dados, que representa a maneira com que o sistema vai movimentar essas informações e qual dado cada tarefa irá manipular. Então, é aqui que você vai dizer, quando o usuário for fazer o cadastro de livros, ele precisa entrar com os dados do livro. E aí, ele vai fazer as verificações e vai cadastrar o livro. Fechou. Quando o usuário for fazer o cadastro do empréstimo, ele tem que entrar com os dados do livro e com os dados do usuário que vai fazer o empréstimo. Qual é a saída? Um comprovantezinho de empréstimo, por exemplo. Diagrama de entidades e relacionamentos representa os dados que o sistema irá manipular e a maneira com que esses dados se relacionam entre si. Esse é o diagrama que eu mais vejo o pessoal usar em conjunto quando vai fazer o ML, tá? Quando vai fazer a análise orientada a objetos. Por quê? Porque aqui, esse diagrama de entidades e relacionamentos é uma visão em diagrama do teu banco de dados. Ponto. Fechado em cima do teu banco de dados. Tá? Na análise orientada a objetos, nós temos o diagrama de classes, que pode espelhar um tanto do teu banco de dados, mas com dados, informações e classes a mais. Então fica um pouquinho, às vezes, difícil de dizer o que é uma classe que faz alguma coisa no sistema e o que é uma classe que representa um banco de dados. Tá? E aí, então eu vejo muita gente faz o ML, faz o diagrama de classes, mas também faz o diagrama de entidades e relacionamentos. Especialmente porque o diagrama de entidades e relacionamentos, a maioria não, mas vários sistemas de banco de dados que você pode utilizar possuem ferramentas que analisam e geram um diagrama automático para você. Te ajuda bastante na hora de fazer isso. Tá? Então o DER é algo muito importante que representa os dados que o sistema vai manipular. Quase que uma foto do teu banco de dados. Dicionário de dados detalha todos os dados exibidos no DER, mostrando os tipos e o uso de cada campo no banco de dados. Tá? Então, são 3 dos documentos. Tem mais alguma coisinha, a gente pode ver também, mas são os 3 principais que nós vamos estudar. E aí, nós começamos com o modelo ambiental. Tá? Deixa eu ver que horas são para ver se dá tempo da gente fazer a lista de eventos hoje. 8h11, dá tranquilo. Então tá, galera. Então, olha só, o que é uma lista de eventos? Uma lista de eventos, para começar, ele não é um diagrama. O primeiro desses, é o único desses documentos que nós vamos ver na análise que não é um diagrama propriamente dito. Ele é uma lista, uma tabela. É uma lista utilizada para definir as ações do sistema, utilizadas em resposta a algum evento externo que ocorra no sistema. É confeccionada em uma tabela que guarda o número e a descrição do evento, ação, fluxo de entrada, fluxo de saída e o tipo do evento. Essa é o modelo padrão que nós vamos utilizar na nossa disciplina, mas tem algumas variações e a gente já vai ver isso. Então, é uma tabela, pessoal, onde eu vou descrever todas as coisas que podem ocorrer no meu sistema. Tá? Essas coisas que podem ocorrer no meu sistema, eu vou pegar do diagrama de requisitos que veio de quem? Que veio do meu engenheiro. Beleza? Então, eu vou pegar de lá e vou transpor em um modelo que me ajude a entender cada coisa que o sistema vai precisar ou poder fazer. Número, descrição, ação, fluxo de entrada, fluxo de saída e tipo. Tá? Então, um exemplo aqui. Número 1. Técnico cadastra o usuário. Função que o técnico vai fazer. Qual é a função? Cadastrar o usuário. Ação, cadastrar o usuário. É um nome rápido para essa minha ação.
Fluxo de entrada. O que vai entrar no sistema para permitir que haja esse cadastro? Os dados do usuário. Fluxo de saída. O que sai do sistema quando eu cadastro um usuário? Nada. Talvez, no máximo, um comprovante de cadastro, mas nem isso. O meu sistema gera a carteirinha automaticamente, já imprime. Beleza, então o fluxo de saída é os dados para emissão da carteirinha. Possibilidade que nós não temos. E o tipo dele, que nesse caso é fluxo, e a gente já vai entender o que esse tipo quer dizer. Tá? Então, um exemplo rápido e prático do que uma lista de eventos tem e qual a função dela. Lista de eventos. Primeiro, é muito importante, pois toda análise futura irá seguir os nomes de ação e dos fluxos definidos na lista de eventos. Então, quando eu digo que aqui é o evento número 1, técnico cadastro usuário, daqui a 3, 4 diagramas, quando eu for fazer um diagrama de fluxo de dados, eu vou manter utilizando o número 1. Quando eu for fazer o fluxo de dados do cadastro de usuário, esse também vai ser o fluxo número 1. Certo? Então, essa numeração é muito importante. O nome da ação é muito importante, porque ele vai ser replicado, reutilizado lá na frente, em cada um dos nossos diagramas. Então, quando eu for lá na frente e ver o fluxo número 4, eu vou voltar na lista de eventos e eu posso ler as informações sobre o fluxo número 4. Tá? Então, isso me ajuda bastante. Em caso de cadastros em geral, pode existir somente um fluxo de entrada. Tá? E em relatórios pode existir somente o fluxo de saída. Ou ambos, nos dois casos. Tá? Como eu falei aqui, o meu cadastrar usuário, e aqui reparem que o cadastrar usuário, eu posso definir que o cadastro é inclusão, alteração ou exclusão. Então, eu não preciso necessariamente ter técnico inclui novo usuário, técnico altera usuário existente, técnico exclui usuário. Não, eu não preciso, porque quando eu digo cadastra, são as 3 funções básicas. Tá? E aí, eu posso ter só o fluxo de entrada. Tá? O meu cadastro de usuário não tem saída nenhuma. Mas o meu cadastro de empréstimo tem uma saída. Eu preciso gerar o comprovante de empréstimo. Verdade? Então, meu fluxo de saída, dados do comprovante de empréstimo. Eu posso descrever o máximo que eu quiser, ou eu posso manter o mais sucinto possível, porque depois eu vou utilizar isso aqui também. Quando eu for fazer, por exemplo, um diagrama de contexto. Tá? O tipo do evento pode ser fluxo, quando ocorre após um evento disparado pelo usuário, ou temporal, quando ocorre automaticamente de tempo em tempo. Fluxo ou temporal. Então, aqui, quando eu disse fluxo, quem que começa o cadastro do usuário? É o técnico que vai cadastrar. Então, beleza, então é fluxo. O sistema efetua atualização do banco de dados. O sistema efetua. Quando? Uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês. Então, beleza, então é automático. É temporal. Né? Não, mas quem manda o sistema atualizar o banco de dados é o técnico. Então, técnico efetua atualização de banco de dados. Ação, atualizar banco de dados. Tipo, não, agora no exemplo é o fluxo, porque o técnico que disparou. Ok? Se você utilizar algum software para controle de projetos, a lista de eventos pode ser utilizada para adicionar os passos a serem feitos, para completar o seu sistema, obtendo uma estimativa de conclusão. Então, essa lista de eventos, com 10, 20, 30 eventos, se você fizer um controle de projeto de alguma forma, você pode utilizar esses nomes, esses tópicos, como etapas do teu projeto, para que você possa depois saber, olha, eu completei já 30% dos eventos. Então, eu estou mais ou menos a 30% do sistema desenvolvido. Isso é bem bacana. E aí, aqui nós temos um exemplo, né, um pouquinho maior de uma lista de eventos. Tá?
Descrição: o usuário cadastra livros. Ação: cadastrar livro. Fluxo de entrada: dados do livro. Tipo: fluxo. Aí. Descrição, ação, entrada, saída, tipo. Aqui eu disse que não tem fluxo de saída. Se o meu sistema tiver algum fluxo de saída, quando eu cadastro um livro, professor, ele já gera etiqueta para que eu possa imprimir. Beleza, então fluxo de saída, dados da etiqueta. Isso é importante. Por isso que ser professor de análise em geral, a pessoa tem que aprender muito a entender o ponto de vista de cada um. Professor, o meu não tem fluxo de saída. Tá errado? Ué, explica aí, teu sistema como é que funciona. O cara cadastra o livro e pronto, fechou. Então, beleza, então não tem fluxo de saída. Professor, mas eu coloquei. Beleza, então explica aí como é que é teu sistema. Não, o cara cadastra o livro, ele gera já os dados da etiqueta para impressão. Opa, então beleza, então tem um fluxo de saída. Tudo vai de como você, lembra que eu falei que o analista que vai tomar algumas decisões com relação ao sistema? Essa é uma delas. Posso ter o cadastro de livros e eu posso ter um outro menu lá embaixo, usuário, imprime, etiqueta dos livros. Imprimir etiquetas, dados dos livros que ele quer imprimir, fluxo de saída, dados das etiquetas. E aí, se isso vai gerar em PDF, se vai para a impressora ou não vai, se vai, como que você vai comunicar com a impressora, não é problema do analista. Lembra que eu falei? Cada um com sua responsabilidade. 2. O usuário gera relatório de livros. Ação: gerar relatório de livros. Aqui eu sempre tento utilizar verbos que demonstrem qual é a ação. Certo? Ação: relatório de livros. Mas relatório não é uma ação. Verbo. Relatoriar os livros. Eu relatório, tu relatórias. Não é. Então, a gente sempre, assim como nos objetivos gerais e específicos de trabalhos, você usa verbos, aqui você também usa verbos para demonstrar o que vai acontecer. Afinal, é uma ação. Tá? Usuário gera relatório de livros. Ação: gerar relatório de livro. Fluxo de entrada: nenhum. Pode ser que aqui esteja em branco. Ou pode ser que eu tenha um fluxo de entrada. Os dados do filtro. O cara vai poder selecionar quais livros ele quer no relatório. Eu quero só os livros comprados em 2021. Beleza, então isso é um fluxo de entrada. Importante, galera. Tá? Fluxo de saída, relatório de livros. Tipo, fluxo. Usuário cadastra empréstimo. Cadastrar empréstimo é a ação. Fluxo de entrada. Quais dados vão entrar? Aqui eu posso dividir e dizer dados do livro, dados do cliente. Ou eu posso englobar tudo em dados do empréstimo. Decisão que eu vou fazer. Fluxo de saída. Minha biblioteca imprime comprovantes de empréstimo. Beleza, então, fluxo de saída, comprovante do empréstimo. Tipo, fluxo. Por quê? Porque alguém faz automático. Alguém faz manual. Alguém clica para cadastrar empréstimo. Beleza? 4. Sistema gera backup. Ação: gerar backup. Fluxo de entrada. O sistema faz backup automático, tipo para o WhatsApp às 2 da manhã. Né? WhatsApp às 2 da manhã, por padrão, gera backup. Então, se você tentar conversar com alguém às 2:01, vai estar uma mensagem dizendo que está gerando backup. Fluxo de saída, o backup. Dados do backup que ele gerou. Tipo, temporal, porque ele fez isso automático. Professor, é só backup e atualização que é automático? Não, não é. Não é. A gente pode ter aqui, o usuário cadastra um empréstimo. Mas lá, quando o cara faz a devolução, o usuário cadastra a devolução. Ação: cadastrar devolução. Dados da devolução, comprovante da devolução. Beleza, esse é o fluxo. E embaixo eu posso ter sistema gera multa. Gerar multa é a ação. Fluxo de entrada: dados do empréstimo, da devolução, por exemplo.
Fluxo de saída, dados da multa. Tipo, temporal. Por quê? Porque quando o usuário clicar para fazer a devolução do livro, o sistema vai fazer uma verificaçãozinha marota por trás. Não vai esperar o cara clicar, verificar multa, verificar, gerar multa porque está em atraso. Não. O cara devolveu, beleza. Clicou em salvar a devolução, salvou. Gera, verifica, gera multa automática e dá uma mensagem. Multa gerada, pois o usuário entregou 3 dias atrasado. Fluxo temporal. É automático. Tá? Então, isso são funções e são formas de fazer as coisas. Ah, professor, mas o sistema gera a multa automática, mas quando o usuário faz a devolução? Ah, então tudo bem. Então você tem as duas formas de entender. Você pode entender que isso vai iniciar quando o usuário gerar a devolução, e nesse caso ele pode ser um fluxo. Ou você pode ter um entendimento. Não, ele gera, devolve, entra em uma ação separada do sistema que faz a verificação da multa. E aí ele faz isso independente do usuário. Não pergunta nada, não pede dado, não pede livro, porque ele já tem todas as informações. Tá? Isso é importante saber. E na análise vocês vão ver que vocês vão ter essas tomadas de decisão para fazer muitas vezes. Tá? E eu vou, às vezes, pedir para vocês, cara, me explica aí. Como assim não tem fluxo de entrada num cadastro de alguma coisa? Ah, não, professor, é porque ele pega automático, ele já tem os dados guardados no banco de dados, ele não se. Não, beleza. Tá? Então, o importante na análise é fazer as coisas de uma maneira que siga alguma lógica e que você consiga explicar depois. Tá? Por quê? Porque com uma explicação coerente, qualquer informação que você colocar aqui pode estar correta. Sabe? Você está analisando para solucionar um problema. Se você vai me falar que você vai extrair um parafuso com um martelo, você só vai ter que me explicar como é que você vai fazer. Aparentemente está errado. Mas se você me falar que o parafuso é especial, que o martelo é um martelo de rosca, que o parafuso consegue tirar puxando com o martelo, beleza. Me explicou, fechou. Entenderam a lógica? Entenderam como vai funcionar os nossos trabalhos? Isso é importante vocês entenderem. Porque o conceito de correto ou incorreto, nesse caso, ele é um pouco vago, né? Às vezes você vai me mandar um trabalho e eu vou ler assim e vou falar, porra, é C. E aí você vai falar, professor, C por quê? Eu vou falar, não, porque aqui não faz muito sentido. E aí você vai falar, não, porque é o seguinte, aqui eu decidi que o sistema vai fazer assim, assim, assado, porque daí eu tenho tamanho menor no meu banco de dados. Ótimo! Resolveu. Virou um mapa. Tá? Então isso é legal que vocês entendam também. E aí nós temos variações. Tá? Alguns autores adicionam uma coluna chamada evento, que irá conter a descrição sucinta e formal do evento, e usa uma coluna descrição para descrever o evento em detalhes. Alguns autores têm evento, usuário cadastra livros. Descrição. O usuário do sistema acessa o menu cadastro de livros, clica em inserir para fazer a inserção no novo livro. Os dados pedidos serão A, B, C, D e E. Já se o usuário clicar em alterar, blá, blá, blá. A exclusão do usuário também é feita nessa função, porque blá, blá, blá. Tá? Então, tem alguns autores, se vocês forem procurar material na internet, vocês podem achar alguns que tem evento, e daí o evento é essa descriçãozinha rápida. E a descrição é uma descrição mais maior de grande sobre como vai ser esse evento, tá? Em detalhes. Alguns autores utilizam colunas estímulo e resposta ao invés de fluxo de entrada e fluxo de saída. Então, alguns autores, ao invés de ter fluxo de entrada, eles têm um estímulo. Qual é o estímulo externo que faz com que entre nesse evento? O estímulo externo é o usuário efetua a devolução do livro. O cara chega com o livro físico para devolver. Então tá ótimo, entendeu? A ideia é parecida, mas a forma de escrever daí fica um pouquinho diferente. Mesma coisa com a resposta, né? Ao invés de fluxo de saída. Outra coisa, alguns autores fazem uma lista de eventos de uma maneira bem mais informal. Tá? Eu costumo, na minha lista de eventos, ser mais formal.
usuário cadastra livros. Gerar relatório de livros. Fluxo, dados do filtro. Outros autores preferem fazer toda uma explicação voltada para que o cliente possa pegar essa lista de eventos e entender ela com maior facilidade. Tá? Isso pode ajudar, especialmente quando não se faz, por escolha, uma lista de requisitos tão detalhada. E aí eu poderia usar uma lista de eventos para servir de base para um contrato que eu vou assinar com o meu cliente. Como eu já ensinei para vocês na disciplina passada como fazer uma lista de requisitos, direitinho, completa e tudo mais, aqui nós vamos imaginar que vocês estão fazendo tudo corretinho. Então, aonde você faz uma descrição não tão formal, é lá na lista de eventos. Aqui a descrição é formal para que seja o mais sucinta possível para o programador ir direto ao ponto. O programador não vai ler 8, 10 linhas explicando como é que o usuário vai selecionar a data no menu, drop-down, porque não sei o que. Não, isso aí, cara, é ele que vai fazer. Tá? Então, isso é bacana a gente entender também. Aqui nós temos um pequeno exemplo dessas variações. Ó, evento, usuário consulta obra. Então é bem similar ao que eu pus na descrição, usuário cadastra livros. Mas aí o cara tem a descrição também. E na descrição, quando o usuário desejar verificar a existência ou situação de determinada obra. Estímulo, consulta. O cara vai fazer uma consulta. Beleza. Tipo, fluxo ou tempo. Fluxo ou temporal. Ação, consultar obra. Resposta, dados da obra ou mensagem tracinho 01. Aqui você pode ter uma lista de mensagens, né? Ajuda quando você vai fazer um sistema, por exemplo, traduzido. Tem 3 línguas do sistema. Beleza, mensagem 01 é qual? Mensagem 01 é a mensagem de não sei o que, não sei o que. E aí você tem um banco de dados dizendo. Mensagem 01 em português, em inglês, em francês, em espanhol, as línguas que você for ter. Então, isso é bem legal também. Usuário reserva a obra. Evento. Descrição. O usuário pode reservar obras, desde que não sejam periódicos ou enciclopédias. Estímulo, reserva. Tipo, fluxo. Ação, reservar obra. Resposta, obra reservada com sucesso. Mensagem 2. Book, sei lá como é que é reserva em inglês. Schedule, não, deve ser. Enfim, aí tem a mensagem em português, inglês, francês, espanhol. Cuidados. 3. Usuário empresta obras. O usuário passa os dados da obra que deseja levar. Ela pode ter sido reservada previamente ou não. Os periódicos e enciclopédias não podem ser emprestados. Se houver apenas um exemplar da obra que seja um clássico em sua área, também não poderá ser emprestado. Então o cara fez uma descrição completa sobre como o sistema vai funcionar. Estímulo, dados do empréstimo. O cara vai chegar e vai, ó, tá aqui minha carteirinha, tá aqui o livro que eu quero emprestar. Tipo, fluxo. Ação, emprestar obra. Resposta, obra ou mensagem 3. Empréstimo efetuado com sucesso. Tá? Então, caso vocês, analisando, prefiram... professor, essa ideia da descrição do evento eu achei mais legal. Me ajuda na hora de pensar como que o sistema vai fazer. Já vi alunos que têm mais facilidade nessa descrição mais informal. Vocês podem utilizar essa descrição mais informal aqui dentro, mais prolongada. Se ajudar vocês a entenderem o funcionamento do sistema, vocês podem colocar essa descrição maior aqui. Mas daí seria importante vocês colocarem o evento também, onde vai ter essa descrição rapidinho. Tá? Por quê? Porque nos próximos diagramas vai ter lá. Usuário cadastra livro. Usuário gera relatório de livros. Tá? Isso é importante que a gente saiba também. Exemplo, sistema automático de votação. O propósito do sistema de votação é controlar todos os detalhes da votação dos eleitores e a geração de relatório de resultado. Requisitos: emissão de zerésimo antes de abrir a urna para votação, abertura da urna às 8, eleitor apresenta cartão do eleitor, eleitor efetua a votação, fechamento da urna às 17, emissão do boletim de urna e atualização dos dados no arquivo de votação em unidade removível. Pode ser um pouco familiar para vocês por algum motivo, tá? Não sei porquê.
Mas, então a ideia é fazer um sistema, né, um diagrama, uma lista de eventos desse, desse sistema automático de votação. Então, ó, número, descrição, ação, fluxo de entrada, fluxo de saída e tipo. Vamos lá para o nosso, ó, já abri aqui um Google Docs para a gente poder fazer. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos inserir uma tabela. 6. Queria mudar a página para paisagem. Paz. Inserir tabela, 6 por 10 aí. Tá? Número, descrição, ação, fluxo, entrada, fluxo, saída e tipo. Tá? Então, o 1, descrição. Sistema emite zerésima. Nossa, é assim que escreve. Ação, emitir zerésima. Opa, faltou aqui uma perninha nesse meu M. Aí, emitir zerésima. Fluxo de entrada. Dados do arquivo de votação. Né? Tem que pegar os dados do arquivo de votação e emitir essa zerésima para mostrar que está vazio. Fluxo de saída, dados da zerésima. Tipo, quando o cara efetuar a abertura da urna, aí ele precisa gerar esse relatório automaticamente. Não dá para ser opcional. Zerésima não é opcional. Então, ele é temporal. Tá? Vai ocorrer quando o usuário ir lá e clicar em efetuar a abertura da urna. Tá? 2. Efetuar a abertura da urna. Aqui, nós escrevemos que a abertura da urna é às 8. Mas eu tenho duas opções. A urna pode se abrir automaticamente ou o usuário clicar em abrir urna. E aí a urna verifica se já passou das 8 ou não. Tá? Então, nós temos as duas opções. Vamos fazer de forma automática. Tá? Sistema efetua a abertura da urna. Abrir urna. Fluxo de entrada. Não tem fluxo de entrada nenhum. Tá? No máximo, horário. Mas mesmo assim, eu acho que não. E fluxo de saída também não vai ter fluxo de saída nenhum, porque né, ele só vai efetuar a abertura da urna. Tipo, temporal. Tá? E reparem que aqui nós temos duas funções que vão ocorrer automaticamente, mais uma em sequência da outra. Professor, eu posso fazer isso, as duas funções, numa só? Cara, tu até poderia ser. Sistema efetua a abertura da urna, abrir urna, fluxo de entrada, dados do arquivo de votação e já faz a saída, a zerésima, automaticamente aqui dentro. Pode ser, né? Dependendo de como as coisas vão ser programadas, de quão importante é cada uma dessas etapas, você pode juntar elas num evento só ou dividir ela em dois eventos também. Eu vou preferir fazer dividido em dois, tá? E aí a abertura só faz a abertura para votação e a geração da zerésima é feito pelo automaticamente também pelo sistema quando faz a abertura. Talvez, olha que legal, talvez o sistema possa perguntar: a zerésima foi emitida com sucesso? Não deu problema na hora de imprimir? Porque se deu problema na hora de imprimir, eu preciso imprimir de novo, porque a zerésima é extremamente importante, né? Para mostrar que o arquivo está vazio. Então, eu posso inserir linha, eu posso fazer aqui um 2, que seria sistema confirma, ou melhor, não, usuário confirma emissão da zerésima. Confirmar zerésima. Dados da zerésima
Fluxo de saída, não tem fluxo de saída nenhum. E aqui pode ser do tipo fluxo. Tá? Então, reparem, são formas de entender o funcionamento de toda essa situação. Aqui são 3 fluxos para fazer 2 coisas. A emissão da Zeresma e a abertura da urna. Aqui na abertura da urna, eu também posso ter um fluxo de saída. Notificação de abertura. Atenção, urna disponível para votação a partir de agora. Então, é um fluxo de saída também. E aí, reparem naquilo que eu falei para vocês, pessoal, que legal. O usuário não, o programador, quando pegar esses dados, essa lista para fazer o desenvolvimento, ele já vai entender qual foi o padrão que foi criado pelo analista. Ah, eu não tenho fluxo de saída, não tenho fluxo de entrada. Tem uma saída que vai ser a notificação da abertura. Preciso notificar. Então, aqui, ele já vai ter. Opa, preciso fazer essa notificação. Tá? Eleitor apresenta cartão de eleitor. Eleitor 4. Eleitor apresenta cartão. Peraí, mas o eleitor vai apresentar o cartão para o sistema? Não. O eleitor vai digitar os dados do cartão dele no sistema? Não. Olha a importância da abstraída, entender o problema. Então, como é que vai começar a votação? Vai começar com o mesário insere dados do votante. O cara chegou para votar, ele não vai entregar o título de eleitor para o mesário, e aí é o mesário que vai inserir esses valores. Então, isso é muito importante, né? Mesário insere dados do votante. Aqui eu também posso, ó, mesário. Vamos mudar o nome do meu usuário para o mesário. Qual a ação? Iniciar voto. Ah, reparem que aqui mudou bastante o nome. Tudo bem, aqui é uma descrição melhor para a ação. Iniciar voto. Fluxo de entrada, dados do votante. Eleitor ou do que for. Vai ter alguma saída? Vai. Confirmação, ou melhor, liberação para voto. Qual é o tipo? Fluxo. E aí, o cara apresentou o cartão do eleitor. O eleitor tem que ir lá e votar. Então, 5. Aí sim, eleitor efetua a votação. Ação, votar. Fluxo de entrada, dados do voto. Né? Candidatos que ele quer votar. Fluxo de saída pode ser dados para mídia externa. Porque ele grava no pendrive ali, no USB, sei lá como é que é agora. Então, tipo fluxo. Eleitor efetua a votação, votar, dados do voto, dados para mídia externa, fluxo. Beleza, o cara votou. Fechamento da urnas 17. Olha só, mas a urnas 17, o fechamento dela, se tiver fila, tem que atender todo mundo que está na fila. Então não pode ser temporal, não é verdade? Tem que ser disparado pelo usuário. Então, 6. Mesário inicia processo de fechamento de urna. Quer ser um pouquinho mais né, explicativo? Após as 17 horas. Ação: fechar urna. Fluxo de entrada. Não sei se tem algum fluxo, acho que não, ele só clica para fechar, talvez, né? Fluxo de saída, confirmação do fechamento. Tipo, fluxo. Tá? E aí, eu posso ter o set sistema emite boletim de urna. Quantidade definida pelo usuário. Tá? Ação.
emitir boletim de urna. Fluxo de entrada, quantidade de vias e dados da votação. Fluxo de saída, boletim de urna. Tipo, temporal. Professor, mas é temporal, é automático pelo sistema, não é? É automático pelo sistema. E ele pode pedir quantos quer emitir, porque daí o cara vai ter que ir lá e selecionar. Pode emitir. Por quê? Porque ele vai iniciar o processo sozinho. Encerrou? Encerrou. Faz o encerramento, grava, lacra, faz todos os processos. Depois ele inicia o próximo processo, emissão do boletim de urna. E aí, na emissão do boletim de urna, ele vai colocar na tela. Para a emissão do boletim de urna, quantas vias serão necessárias? 8. E aí, o usuário vai selecionar e ele vai emitir. Eu posso ter também, a impressora não imprimiu, eu posso ter também a confirmação da emissão dos boletins de urna e eu posso ter a opção de reemitir boletim de urna, não posso? Imprimi 3, mas aí chegou mais algum fiscal de algum partido e ele pediu um boletim de urna. Eu quero imprimir mais 2. Será que pode? Acho que deve poder, né? Não é verdade? Então, talvez seja importante aqui a gente colocar uns 8, que é, além do sistema emitir automaticamente, é o mesário emite boletim de urna. E aí vai ser a mesma coisa aqui, ó. Emitir boletim de urna manual. Aqui é importante que a ação não se repita o nome, tá? Confundir no próximo diagrama. O fluxo de entrada pode ser o mesmo, quantidade de vias e dados da votação. Boletim de urna é o fluxo de saída, faltou um acento aqui. E aqui não é temporal, aqui é fluxo. Pode gerar automaticamente. E aí fechou. Tá? E poderia ter, por exemplo, a gente não descreveu aqui, ó, atualização dos dados no arquivo de votação em unidade removível. Tá, mas a gente já colocou que ele atualiza sozinho aqui quando o cara votou. Preciso fazer mais um evento para descrever essa atualização? Não. Não pode ser atualizado depois. Tem que ser atualizado somente quando o cara votar. Então, isso não vai aparecer. Lembram? A abstração? Decidir o que vai e o que não vai aparecer. Poderia ter aqui um 9 que seria mesário inicia desligamento da urna. E daí, depois de tudo isso, o mesário ainda tem a opção de clicar ali para fazer o desligamento da urna. Iniciar, desligar urna. Tá? Não tem fluxo de entrada, não tem fluxo de saída e é fluxo, não é automático. Beleza? 9 eventos que vão fazer, que vão ocorrer no nosso sistema. Beleza, pessoal? Isso é uma lista de eventos. Isso é uma lista de eventos. Tá? Então, eu vou deixar para vocês, com isso a gente encerra esse conteúdo, tá? Esse diagrama. Eu vou deixar para vocês 2 atividades. Tá? Primeiro, eu já vou passar já na gravação, que, né, quem for assistir possa fazer já no assistindo aí. E a segunda eu deixo no Classroom para vocês fazerem uma lista de eventos para mim. A primeira é simples. A primeira é você pegar essa lista de eventos que a gente fez aqui, tá? E adicionar nessa lista de eventos a impressão do comprovante do voto impresso auditável. Imagina que passou na Câmara dos Deputados, dos senadores, passou tudo a votação e eles vão implementar no sistema a impressão do voto impresso auditável. Eu quero os eventos que vão ser necessários para imprimir o voto do usuário,
coletar a confirmação do usuário de que a impressão bate com o que ele votou, coletar, e aí eu não sei como é que isso vai ser feito no real, se isso for implementado, tá? Mas e se não bater o voto, como que vai ser feito com a urna daí? O que vai acontecer? Então, coletar pelo mesário a confirmação de erro de impressão. Botei no 10 e imprimiu o 12. Tá? Então, isso é o mesário que vai inserir. E confirmação do usuário, a modificação do mesário e só. As três, os três eventos básicos, basicamente os três eventos que vocês vão precisar fazer a mais. Ok? E aí, calculo que vocês conseguem fazer em 10 minutinhos. A gente está terminando já a aula. Se vocês quiserem aproveitar o tempo agora para fazer isso, eu já gero o link dessa lista de eventos para vocês, para caso alguém queira copiar para só adicionar. Mas aí vocês me entregam pelo Class também. Tá? E a outra descrição é um pouquinho maior, eu vou deixar no Class para vocês, porque da semana passada a gente não fez atividades assíncronas, lembram? Então eu vou dar uma pegadinha um pouquinho a mais para a gente compensar dessa semana até hoje e dessa de hoje para frente. Ok? Alguém tem alguma dúvida, galera? Demais hoje? A garganta tá doendo já. Não? Tudo certo? Tá, então tô parando a gravação.